Fala rapaziada, Endel Caporal passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, dessa vez para falar com os amantes de Corinthians sobre Fernando Lázaro, sobre o futuro do Corinthians, sobre a próxima temporada, tá? Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar a curtida no vídeo aí para ajudar a gente aí ao YouTube a entregar mais para mais pessoas como você que se identificam com esse tipo de tema, tá? Galera, nesse vídeo aqui eu vou elencar pontos positivos e pontos negativos da contratação do Lázaro, tá? Eu vou iniciar com os pontos negativos, então fica até o final do vídeo. Eu também já vou deixar aqui, tá, no card aqui, um vídeo que eu fiz falando exatamente o que o Corinthians iria fazer. Eu acertei no que o Corinthians iria fazer e é o meu medo, porque esse acerto leva a um desastre futuro. E eu vou te explicar no final do vídeo porque que eu acho que o Lázaro pode ser um desastre no futuro, tá bom? Então, bora pro vídeo. Vou elencar aqui os pontos negativos e os pontos positivos. Por último, no final do vídeo eu vou falar os pontos positivos. Então, fica até o final para que você possa compartilhar também a sua opinião comigo. Galera, um dos pontos negativos do Lázaro assumir o Corinthians é, primeiro, que a gente vai voltar naquela utopia de um possível crescimento, como foi com o Thiago Nunes, como foi com a volta do Carille, entendeu? Porque são técnicos que não têm experiências em competições internacionais. E vale lembrar que a gente não ganha uma Libertadores há muito tempo. Então toda vez que a gente vai para a Libertadores, a gente está indo como um coadjuvante. Ou seja, a gente está na Libertadores, vamos disputar o Brasileirão e também vamos disputar a Copa do Brasil. O Vitor Pereira, ele é um cara cascudo, é um cara que já viveu muito no mercado do futebol, ele entende mais do que ninguém e mesmo assim ele teve um aproveitamento de 50%. E aí você vai falar comigo, ah, Endel, mas o Carille também, blá, 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 blá. Galera, dificilmente cai um raio duas vezes no mesmo lugar. O Lázaro, ele tem bons números pelo Corinthians, às vezes que ele assumiu, ele teve bons resultados, mas é o seguinte, ele entrou não tendo pressão, ele estava tapando um buraco, mas agora ele é o técnico oficial do Corinthians. É até interessante, porque a torcida do Corinthians, eu senti que tá apoiando, apesar é 50% e 50%, né? 50% tá apoiando e 50% tá descendo o cacete, criticando. Eu acho que os dois lados têm pontos positivos para tentar argumentar sobre, tá? Eu acho que sim, pode ser que esse investimento dê certo, mas até quando a gente vai ficar nesse tipo de investimento? Segundo ponto negativo, ele não vai ter peso no vestiário. Infelizmente, ele não vai ter peso no vestiário. Se ele tiver que bater no peito e falar algo para um cara cascudo que nem o Cássio, para um cara cascudo que nem o Fagner, para um cara cascudo que nem o Gil, dificilmente esses caras vão obedecer ao Fernando Lázaro. Isso pode fomentar panelinhas dentro do grupo. A gente já viu, né, o problema que o Vitor Pereira passou com o Roger Guedes na temporada passada. E é evidente que passou. Não tem como a gente falar que a relação entre o Roger Guedes e o Vitor Pereira era mil maravilhas, eram flores, eram perfumes. Não eram. Eles viviam tretando, viviam brigando, publicamente inclusive, tá? Ou seja, você acha que o Fernando Lázaro, um cara que não tem trabalho expressivo, um cara que até ontem fazia parte de comissões técnicas de terceiro, nunca fez um trabalho como treinador, é óbvio que para você ter um trabalho como treinador, você precisa começar. E aí é o erro de que muitos treinadores cometem, até o Rogério Ceni cometeu no início, começar num cascudo. Igual eu disse, o Carille foi um ponto à parte, foi uma ocasionalidade que vai se repetir daqui sei lá quanto tempo, entendeu? O próprio Rogério, no primeiro trabalho dele no São Paulo, clube que ele é ídolo, ele foi demitido. Por quê? Ele era ídolo como jogador, mas o Rogério, treinador, ninguém o conhecia. Ninguém sabia como iria lidar, entendeu? Aí você vai ver o Yuri Alberto voltando para o Zenit, talvez o Corinthians, pelo posicionamento que foi essa contratação do Fernando Lázaro, eu já acho que o Corinthians também vai ser conservador nas contratações, tá? Eu acho que o Corinthians a gente vai ver no ano de 2023 aí, um elenco bastante limitado. Não sei como que o Duílio vai fazer para manter essas peças que lá estão. O Paulinho já tá tendo conversa que ele pode deixar o Corinthians. Então a gente vai precisar ver na prática o que vai acontecer com o comando do Fernando Lázaro. Outro ponto negativo que eu pincelei, mas não aprofundei, agora eu vou falar sobre. Não tem experiência em competições mata-mata. Nunca viveu isso de forma na Série A, de forma profissional mesmo. E aí é o medo de que eu falei no vídeo que eu deixei no card. Mais uma vez, o Corinthians vai ter uma temporada
indeciso, uma temporada de que a gente vai ver o time caindo em tudo, não brigando por nada. E se dermos sorte da contratação do Lázaro der certo, a gente vai almejar um terceiro lugar na Libertadores novamente. A gente vai beliscar uma semifinal de Copa do Brasil. Eu não creio que o trabalho do Fernando Lázaro vai ter o mesmo impacto que o trabalho do Vitor Pereira teve. Vitor Pereira é um cara já vivido, como eu já falei, é um cara que tem experiência na Europa, é um cara que tem experiência internacional, e mesmo assim, com esse elenco, ele não conseguiu extrair muita coisa. A gente já pega como um princípio esses exemplos que eu já dei. É um cara que é novo como técnico, é um cara que não treinou outras equipes antes de chegar ao Corinthians e deveria ter passado pelo, Bragantino, pelo São Caetano, pelo Cuiabá, pelo Curitiba. Fazer como o Alex fez. O Alex estava treinando a equipe juvenil do São Paulo e foi treinar agora o Avaí. Você não pode começar a ter uma vida de técnico como técnico, mas assim, cada um faz o que quiser, tá? O Duílio é o presidente do Corinthians e óbvio que o Fernando Lázaro não fez errado em aceitar, porque se fosse qualquer outra pessoa também aceitaria e tá tudo certo. Só que será que esse cara vai conseguir aguentar as críticas quando elas começarem? A gente lembra muito bem que o Carille, quando ele volta da Arábia e assume Corinthians novamente, e ali ele já estava tendo uma experiência maior como treinador, ele não conseguiu aguentar as críticas, voltou soberbo. No próprio também primeiro trabalho do Carille, quando o Corinthians cai ali, que muitas pessoas achavam que o Palmeiras iria conseguir reverter e pegar o título do Corinthians, ele também estremeceu. A gente provavelmente vai ver mais uma vez um Corinthians como um Corinthians de Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, esse tipo de Corinthians que nos entristece, eu sei, te entristece e entristece a mim também. Mas agora eu vou falar os pontos positivos, porque nem só de crítica vive o futebol, é ou não é verdade? Então antes da gente já abordar os pontos positivos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um confere no vídeo que eu deixei no card também e de curtir o vídeo pro YouTube nos ajudar aí na recomendação aí. Primeiro ponto positivo que eu acho do comando do Fernando Lázaro é um exemplo de que o Duílio tá priorizando os cofres do clube, tá tentando fazer uma gestão não tão mortífera com a saúde financeira do clube. O Fernando Lázaro, se caso ele der certo e tiver uma boa gestão de carreira e não fizer como o cara ele fez, sair daqui do nada aí e caçar a Arábia Saudita e fazer um trabalho consistente no Corinthians, ele vai ter uma história gigantesca. Não precisa ganhar títulos. Se ele só ter uma metodologia de trabalho, uma metodologia de ensino, tá? Montar uma comissão não tão glamurosa, mas uma comissão competente. E competente eu acho que ele é. Eu acho que ele é um cara competente. Mas no futebol, muitas das vezes, só a competência não é o suficiente. Entendeu? Por isso que eu tô falando aqui sobre ele treinar outros clubes, sobre ele ter mais casca em competições de mata-mata e etc. Outro ponto positivo de o Fernando Lázaro assumir. Se o Duílio bancou a vinda dele, então é um teste. Provavelmente o Fernando Lázaro vai tentar ter um estilo de jogo um pouco ofensivo, porque ele vai ter um tempo maior de maturação para o seu trabalho, porque é o Duílio que está bancando. Porque o Duílio não ia comprar briga com a Fiel à toa. Ou seja, primeiramente o Duílio confia no trabalho do Fernando Lázaro e ele vai dar tempo provavelmente para ele trabalhar. A não sei que ele perca, sei lá, 7 partidas seguidas, aí ele vai cair e não vai ter jeito. E terceiro ponto positivo, ele é um cara que trabalhava com a base. Ou seja, pode ser que a gente volte a ver um Corinthians que revele jogador. Tá na hora do Corinthians revelar jogador, porque o caixa do clube precisa de um respiro. Você revelar jogadores, novas promessas, faz com que a engrenagem de vendas de jogadores volte a virar e assim vai acontecendo sucessivamente. Olha o exemplo do Flamengo. O Flamengo voltou a investir na base e agora o Flamengo pega esses jogadores da base, vende para a Europa. A grana que eles fazem com a Europa, eles investem em medalhões. Por isso que o time do Flamengo, para o nível de Brasil, é um time muito competitivo. Porque você tem Davi Luiz, jogador de Copa do Mundo. Gabigol não deu certo na Europa, mas o cara destrói no Brasil. Você tem Everton Ribeiro, jogador de Copa do Mundo. Jogador que já foi multicampeão no futebol brasileiro, tanto pelo Cruzeiro, tanto pelo Flamengo. Pedro, jogador de Copa do Mundo. Você vê que um resultado duradouro do clube passa por investimento na categoria de base. Ou seja, eu acho que o Fernando Lázaro, à frente do Corinthians, um cara que já teve experiência treinando a base, provavelmente vai ter olhos clínicos para a molecada da base.
e tendo olhos clínicos para a molecada da base, vai conseguir desenvolver e lapidar o talento dessa galera, fazendo com que o Corinthians volte a faturar com vendas de jogadores. Amanhã ou depois sai o do Queiroz, vai entrar um rapaz da base para substituí-lo, sai o Adson, vai ter um rapaz da base para substituí-lo, usar essa molecada do Sub-21, essa molecada da Copinha, que muitas das vezes joga bem, mas não sobem para o profissional e ninguém sabe o porquê, porque muitas das vezes são técnicos que não priorizam o investimento na base. Então, com a vinda do Fernando Lázaro, provavelmente a gente vai ver um Corinthians que vai começar a investir na base. Por último, outro ponto positivo. O Fernando Lázaro já trabalhou no Corinthians há muito tempo. E o Fernando Lázaro estava com o Tite. Se eu não me engano, eu acho também que ele trabalhou com o Carille, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho quase certeza. Ou seja, a gente pode ver duas escolas em uma persona só. Pode ser que o Fernando Lázaro aplique muitas coisas do trabalho do Carille, que deu certo, e aplique muitas coisas do trabalho do Tite, que também deu certo. E também o Fernando Lázaro é um funcionário antigo do Corinthians. Ele trabalhou por muitos anos no Corinthians. Ou seja, talvez esse reconhecimento do que é o Corinthians, porque o Corinthians não é só um time de futebol. O Corinthians é uma religião. O Corinthians é algo a mais. Então, por isso que o Vitor Pereira deu certo mesmo não dando. E a galera olha para o aproveitamento do Vitor Pereira e acha que ele não deu certo, mas ele deu certo. Ele deu certo, ele entendeu o que é o Corinthians. Ele entendeu como o Corinthians deve se portar. O jogo do Boca Juniors ali é um exemplo clássico do que é o Corinthians. Futebol feio, futebol horroroso. Dane-se, passamos, é isso. O Corinthians é isso. O Corinthians é um time de raça. O Corinthians é um time de luta, de guerreiros. Então isso pode fazer com que o Fernando Lázaro se identifique mais rápido ainda com esse elenco. Óbvio que com a torcida, tendo vitórias, a torcida já vai o aceitar, a torcida já vai o reconhecer como um bom técnico, assim como foi com o Carille. É um processo natural, tá? No futebol brasileiro, qualquer time, trazendo resultado, a torcida vai abraçar. Não tem essa, não tem conversa. Ele só vai precisar fazer com que o time dele, um time que são peças que ele não pediu, ele tem que fazer com que esse time traga resultado para que a pressão não o tire do cargo como fez com o Silvinho, tá? Galera, no mais, comenta aí o que você achou da contratação do Fernando Lázaro. Você acha que o Corinthians mais uma vez está dando tiro no pé, ou você acha que realmente o Duílio está fazendo nisso, pensando nas economias do clube? Não se esquece de curtir o vídeo no Facebook aí, nos seguir também no Facebook, nos seguir no YouTube, no Rumble, onde quer que esteja assistindo esse vídeo, porque vai ajudar muito a gente a continuar trazendo esse tipo de vídeo e nos motivando a continuar trazendo esse tipo de vídeo também. Mas, valeu, falou!